Já alguma vez se olhou ao espelho e se perguntou para onde foi a força que costumava ter? Lembra-se de quando carregar os sacos das compras do supermercado era uma tarefa simples, ou quando se levantar de uma cadeira baixa não exigia um plano estratégico? Talvez tenha notado que os seus braços parecem um pouco mais finos, ou que as suas pernas se cansam mais depressa numa caminhada. Esta não é apenas uma sensação. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. A perda de massa muscular. É uma mudança silenciosa, que nos rouba a independência e a energia aos poucos. Pensamos que é uma parte inevitável do envelhecimento, uma sentença à qual temos de nos resignar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse um segredo simples, algo que pode fazer todos os dias, que não só trava este processo, como pode até mesmo revertê-lo? Imagine ter a força para brincar com os seus netos no chão, a confiança para subir escadas sem hesitar e a vitalidade para desfrutar dos seus passatempos favoritos. Neste vídeo, vamos descobrir exatamente como o fazer. Não vamos falar de rotinas de exercício impossíveis ou de dietas complicadas. Vamos falar de um hábito incrivelmente simples, centrado num pequeno lanche que pode comer antes da sua cesta da tarde, que pode mudar tudo. Fique comigo até ao fim, porque o que vou partilhar pode realmente surpreendê-lo e devolver-lhe o controle sobre o seu corpo e a sua vida. Vamos então mergulhar neste segredo, que é ao mesmo tempo tão simples e tão poderoso. A ideia central gira em torno de algo que muitos de nós já gostamos de fazer: a cesta da tarde. Aquele momento de descanso depois do almoço não é preguiça, é uma oportunidade de ouro para o nosso corpo se regenerar. E é aqui que entra o nosso primeiro e mais importante hábito: o lanche de proteína pré-cesta. Pode parecer estranho, certo? Comer antes de ir dormir uma cesta. Fomos ensinados a evitar comer antes de nos deitarmos, mas estamos a falar de um tipo específico de alimento, com um propósito muito claro. O que precisamos de dar ao nosso corpo neste momento são os tijolos de que ele necessita para reconstruir os músculos. E esses tijolos são as proteínas. Quando descansamos, especialmente durante o sono, o nosso corpo entra em modo de reparação. Se lhe dermos os materiais certos antes deste período de descanso, ele pode fazer milagres. Então, qual é o lanche ideal? A resposta está em algo rico em proteína, de digestão lenta e fácil de preparar. Uma das melhores opções, e a minha favorita para recomendar, é uma pequena taça de queijo cottage, ou como muitos conhecem, requeijão ou queijo quark. Por que este alimento? Porque é uma potência de uma proteína chamada caseína. A caseína é fantástica porque é digerida e absorvida lentamente pelo corpo. Isto significa que, enquanto você está a descansar tranquilamente, ela está a libertar um fluxo constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, na sua corrente sanguínea. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar nos seus músculos, a repará-los e a fortalecê-los, tudo enquanto você dorme. Pense nisto: a perda muscular, ou sarcopenia, acontece porque o nosso corpo começa a quebrar mais músculo do que aquele que constrói. Ao fornecer esta fonte de proteína de libertação lenta, estamos a inclinar a balança a nosso favor, promovendo a construção muscular em vez da sua degradação. Não precisa de ser uma grande quantidade. Cerca de 3 a 4 colheres de sopa cheias são suficientes. Pode comê-lo simples, ou, se preferir, adicione umas nozes picadas para uma textura extra e gorduras saudáveis, ou uma pitada de canela. O importante é que seja um hábito. Cerca de 30 minutos antes da sua cesta, desfrute deste pequeno lanche. Mas talvez não seja fã de requeijão. Não há problema nenhum. Existem outras excelentes alternativas. Um iogurte grego natural, sem adição de açúcar, é outra opção fantástica. É igualmente rico em proteínas e tem uma digestão relativamente lenta. Outra opção maravilhosa e muito prática é um ovo cozido. O ovo é considerado a proteína perfeita, contendo todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa. É fácil de preparar com antecedência, pode guardar alguns no frigorífico e ter sempre um lanche pronto a comer. E para quem prefere opções vegetais,
uma pequena mão cheia de tremoços, tão tradicionais em Portugal, ou um punhado de grão de bico cozido são excelentes fontes de proteína. A chave é escolher algo que seja predominantemente proteína, com pouca ou nenhuma adição de açúcar. Este simples ato de alimentar os seus músculos antes de um período de descanso pode ser a mudança mais significativa que fará na sua jornada para recuperar a força. Não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de uma estratégia inteligente. Estamos a trabalhar com o ritmo natural do nosso corpo, não contra ele. Ao fazer isto consistentemente, dia após dia, vai começar a notar pequenas mudanças. Talvez o frasco de azeitonas já não pareça tão difícil de abrir. Talvez consiga levantar o seu neto com mais facilidade. Ou talvez simplesmente se sinta mais sólido e estável nos seus pés. São estas pequenas vitórias que, somadas, representam uma enorme melhoria na nossa qualidade de vida. Este lanche não é apenas comida, é uma mensagem que enviamos ao nosso corpo. A mensagem é: eu não desisti. Eu quero ser forte. E estou a dar-te as ferramentas de que precisas para o fazeres. Comece hoje. Prepare o seu pequeno lanche, encontre um lugar confortável e permita que o seu corpo faça o trabalho de reconstrução. É o primeiro passo, e o mais crucial, para reverter a perda muscular e recuperar a vitalidade que merece. Agora que estabelecemos a importância do nosso lanche estratégico antes da sesta, vamos expandir esta filosofia para o resto do dia, porque a força não se constrói numa única refeição. O segundo hábito fundamental é distribuir a ingestão de proteína ao longo de todas as refeições. Muitos de nós, especialmente nesta fase da vida, tendemos a concentrar a maior parte da nossa proteína na refeição do almoço ou do jantar. O pequeno almoço é muitas vezes um café e uma torrada com manteiga, o que, embora saboroso, oferece muito pouco em termos de construção muscular. O problema com este padrão é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína de uma só vez para a síntese muscular. Pense nisso como regar uma planta. Se despejar um balde de água de uma só vez, a maior parte escorre e perde-se. Mas se regar um pouco de cada vez, ao longo do dia, a terra absorve a água eficientemente. O mesmo acontece com os nossos músculos e a proteína. Em vez de uma grande dose de proteína ao jantar, o ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição, incluindo o pequeno almoço. Isto mantém um fornecimento constante de aminoácidos disponíveis para os músculos, combatendo a degradação muscular que ocorre naturalmente entre as refeições e durante a noite. Como podemos fazer isto de forma prática? Ao pequeno almoço, em vez de apenas pão com manteiga, adicione um ovo estrelado ou mexido, ou junte uma colher de iogurte grego à sua fruta. Até mesmo uma fatia de queijo magro na sua torrada já faz uma diferença significativa. Ao almoço e ao jantar, certifique-se de que 1/4 do seu prato é composto por uma fonte de proteína de qualidade. Pode ser peixe, como a nossa maravilhosa sardinha, ou um pedaço de bacalhau, frango, carne magra, ou opções vegetais como feijão, lentilhas ou tofu. O lanche da tarde antes da sesta já o cobrimos. Mas e se tiver fome a meio da manhã? Um punhado de amêndoas ou nozes é uma excelente escolha. O objetivo é simples. Em cada oportunidade que tiver para comer, pergunte-se: onde está a minha proteína? Tornar isto um hábito garante que os seus músculos estão constantemente a ser nutridos e protegidos. O terceiro hábito, e este é inegociável, é incorporar algum tipo de movimento de resistência na sua rotina. A comida fornece os tijolos, mas o exercício é o sinal para os operários começarem a construir. Sem o estímulo do esforço, o corpo não vê razão para fortalecer os músculos. Agora, quando digo exercício de resistência, por favor, não imagine halteres pesados ou ginásios intimidadores. Estamos a falar de movimentos simples e seguros que pode fazer no conforto da sua casa. Uma das melhores coisas que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira firme, sem usar as mãos, umas 10 vezes seguidas. Este movimento fortalece os maiores músculos do nosso corpo, as pernas e os glúteos, que são cruciais para o equilíbrio e a mobilidade. Outra excelente ideia é usar garrafas de água ou latas de feijão como pequenos pesos.
sentado ou de pé, pode fazer elevações para os braços, fortalecendo os bíceps e os ombros. As bandas de resistência elásticas são também uma ferramenta fantástica e barata. Pode usá-las para uma variedade de exercícios que criam tensão e desafiam os músculos de forma segura. O importante não é a intensidade, mas a consistência. Tente fazer 15 a 20 minutos destes movimentos, 3 a 4 vezes por semana. Coloque a sua música favorita e encare isso não como uma tarefa, mas como um investimento na sua independência futura. Cada repetição é uma declaração de que se recusa a ficar mais fraco. O quarto hábito é algo tão básico que muitas vezes o esquecemos: a hidratação. Beba água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, o seu funcionamento fica comprometido. A água é essencial para transportar nutrientes, incluindo os preciosos aminoácidos da proteína, para as células musculares. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e uma diminuição geral da força. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A sensação de sede já é um sinal de que o corpo está a começar a desidratar. Chás de ervas sem açúcar também são uma ótima opção. Por fim, o quinto hábito é prestar atenção à vitamina D e ao cálcio. Embora não construam músculo diretamente, são a dupla de apoio essencial. O cálcio é vital para a contração muscular e, claro, para a saúde dos ossos. E a vitamina D é necessária para que o corpo consiga absorver esse cálcio. Ossos fortes fornecem a estrutura de suporte para músculos fortes. A melhor fonte de vitamina D é a exposição solar segura. Apenas 15 minutos de sol na pele dos braços e pernas, fora das horas de maior calor, pode fazer uma enorme diferença. Em termos de alimentação, peixes gordos, como a sardinha e o salmão, gemas de ovo e alimentos fortificados são boas fontes. Para o cálcio, para além dos laticínios, pense em vegetais de folhas verdes escuras, como as couves, e em sardinhas em lata com espinhas. Estes 5 hábitos, quando combinados, criam um ambiente poderoso no seu corpo para a reconstrução muscular. Não se trata de uma mudança drástica, mas sim de pequenas e inteligentes afinações na sua rotina diária. Então, vamos juntar todas as peças deste puzzle. Vimos que reverter a perda de força depois dos 60 não é um sonho distante, mas sim uma possibilidade real ao nosso alcance. Não requer medidas extremas, mas sim uma abordagem consciente e gentil para com o nosso corpo. Começa com aquele pequeno ritual transformador. O lanche rico em proteína, como o requeijão ou um iogurte grego, antes da sesta da tarde. Este simples ato capitaliza o poder natural de reparação do seu corpo durante o descanso, fornecendo-lhe os blocos de construção exatos de que necessita, no momento exato em que os pode utilizar melhor. É uma estratégia brilhante na sua simplicidade. Mas não ficamos por aqui. Percebemos que esta estratégia se torna ainda mais poderosa quando apoiada por outros hábitos inteligentes. Espalhar a ingestão de proteína ao longo do dia, garantindo que cada refeição, desde o pequeno almoço ao jantar, contribui para a nutrição muscular, em vez de sobrecarregar o corpo de uma só vez. Isto assegura um fluxo contínuo de força e reparação. E claro, a proteína precisa de um propósito. É aqui que entra o movimento. Movimentos de resistência simples, feitos em casa com o peso do corpo ou objetos do dia a dia, enviam o sinal claro aos nossos músculos. Eu preciso de vocês. Fiquem fortes. Este estímulo é o catalisador que transforma a proteína que comemos em músculo funcional e resiliente. Completamos o quadro com os fundamentos que muitas vezes ignoramos. Manter-nos bem hidratados para que todos estes processos possam ocorrer de forma eficiente e garantir que temos vitamina D e cálcio suficientes para manter a nossa estrutura óssea, a base sobre a qual a nossa força é construída. Lembre-se, o objetivo aqui não é tornar-se um atleta de alta competição. O objetivo é a vida real. É ter a força para pegar no saco de batatas sem pensar 2 vezes. É ter a estabilidade para se baixar e apanhar algo que caiu ao chão sem medo. É ter a energia para passear no parque,
fazer jardinagem ou dançar na festa de família. Trata-se de manter a sua dignidade, a sua independência e a sua alegria de viver. Cada pequeno passo que der nesta direção é uma vitória. Não se sinta sobrecarregado. Comece com uma coisa. Talvez esta semana concentre-se apenas em introduzir o lanche pré-cesta. Quando isso se tornar um hábito, adicione um ovo ao seu pequeno almoço. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a resultados extraordinários ao longo do tempo. Você tem décadas de sabedoria e experiência. O seu corpo contou a história da sua vida. Agora é tempo de escrever o próximo capítulo. Um capítulo de força renovada e vitalidade. Você merece sentir-se bem no seu próprio corpo, em qualquer idade. Agora eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar? Ou talvez já tenha algum truque para se manter forte que queira partilhar com a nossa comunidade? Deixe um comentário abaixo. As suas experiências são valiosas e podem inspirar outra pessoa. Se achou esta informação útil e encorajadora, por favor, demonstre o seu apoio clicando no botão Gosto. Ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem precisar de a ouvir. E se ainda não o fez, considere subscrever o canal e ativar o sininho de notificações. Tenho muito mais conteúdo planeado para o ajudar a viver a sua melhor vida com mais saúde e felicidade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para investir em si mesmo. O seu futuro eu irá agradecer-lhe. Viva cada dia com mais força e alegria.